Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Atualizando a nossa playlist de teoria mais exercícios sobre noções de lógica, no vídeo de hoje eu vou discutir com você como fazer a negação das proposições contendo bicondicional, ou seja, aquelas proposições lógicas compostas que usam o conectivo se e somente se. Você sabe negar a bicondicional? Se você ainda não sabe, você tem a oportunidade agora de saber. Para isso, se inscreva neste canal, vem fazer parte dessa comunidade que não para de crescer e, claro, se curtiu o vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse material com aquela pessoa que você acha que merece passar em um concurso público. Valeu? Bora ver então, sem enrolação, como negar a bicondicional? Olha só o detalhe, tem uma estrelinha aqui com o número 1. Por quê? Essa é a primeira forma de negar a bicondicional. Existem duas formas de se negar a bicondicional que são as mais conhecidas, né? Então, bicondicional envolve proposições compostas que usam o conectivo se e somente se. Um exemplo: Maria trabalha na Bahia se e somente se ela é secretária. Correto? Aqui a gente tem então uma proposição composta contendo o conectivo se e somente se. Por isso, ela é uma bicondicional. Você já viu a tabela verdade da bicondicional aqui no canal, não já viu? Se não viu, no fim desse vídeo vou deixar para você a playlist de noções de lógica, onde você encontra um super macete para gravar a tabela verdade de uma vez por todas e fechar a prova do seu concurso. Combinado? Nesse vídeo, nós vamos aprender a negar isso aqui. Para negar a bicondicional, é muito simples. Para negar a bicondicional, basta a gente transformar a bicondicional em uma disjunção exclusiva, ou seja, a gente vai trocar o se somente se pelo ou. Uma das formas de se negar a bicondicional é trocar o se somente se pelo ou. Simples assim. Vamos testar esse conhecimento? Vamos transformar essa bicondicional, vamos negar essa bicondicional aqui? Vamos lá. A gente vai transformar o se somente se em ou. Então, a gente vai dizer que ou Maria trabalha na Bahia ou ela é secretária. Pronto, negamos essa frase, negamos essa proposição contendo a bicondicional. Simples assim. Então, a primeira forma de negar a bicondicional é transformar o se somente se em ou. Troca o se somente se pelo ou. Bora conferir se isso de fato está certo? Vamos construir as tabelas verdade? Só para conferir. Vamos lá? Então, tabela verdade da bicondicional. Tendo duas proposições, P e Q, proposições simples, que podem assumir os valores de verdadeiro ou falso, a gente vai ter as seguintes combinações: V, V, VF, FV, FF. Nós já vimos que na bicondicional, ou seja, P, se somente se que, a gente precisa ter valores lógicos iguais para o resultado ser verdadeiro. Lembra disso? Se não lembra, vê lá o vídeo da tabela verdade, combinado? Então, valores lógicos iguais para o resultado ser verdadeiro. Na primeira linha, VV, dois valores lógicos iguais. O resultado é verdadeiro. Na última linha, FF, valores lógicos iguais. Resultado é verdadeiro. Sendo assim, os outros em que os valores lógicos são diferentes terão resultado falso, certo? A negação dessa bicondicional, ou seja, negando isso aqui, vai ser então o contrário disso aqui. Onde tiver V vai virar F, onde tiver F vai virar V, certinho? Então, coloca lá, negação da bicondicional, V virou F, F virou V. Entendido? Agora, para a gente ver se está certo isso aqui, a gente vai construir a tabela verdade da disjunção exclusiva, a tabela verdade do ou. Essa tabela verdade tem que ser exatamente igual a essa
para que a negação da bicondicional seja a disjunção exclusiva. Bora fazer? Então, mesmas proposições P e Q conectadas pelo ou, pela disjunção exclusiva. Nós vimos que na disjunção exclusiva os valores lógicos precisam ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Nesse caso, então, primeira linha, valores lógicos iguais. Esquece, valores lógicos da segunda linha diferentes. V é diferente de F. Se é diferente, o resultado é verdadeiro. Terceira linha, FV. Diferentes, resultado é verdadeiro. Quarta linha, FF são iguais, esquece. E esses que você esqueceu, coloca F. Pronto! Temos a tabela verdade da negação da bicondicional e da disjunção exclusiva. Observe que elas são irmãs gêmeas, são iguais, são idênticas. Por isso, a negação da bicondicional pode ser feita trocando-se o se, somente se, pelo ou. Fechado? Esse é o caso 1. Agora, então, vamos ver o caso 2. Como negar a bicondicional de outra forma, que é uma forma mais complexa, mas que é a que cai nos concursos. Para negar a bicondicional, o se, somente se, aqui com o mesmo exemplo, você vai trabalhar com isso aqui. Você vai transformar a bicondicional, a negação da bicondicional vai ser transformada em não P e Q ou P e não Q. Ou seja, você vai transformar em uma disjunção e em duas conjunções. Como que você vai decorar isso? Cria um som na sua cabeça. Para negar a bicondicional, nega a primeira e mantém a segunda, ou mantém a primeira e nega a segunda. Vamos encurtar isso? Né e ma ou ma e né. Negação da bicondicional. Né e ma ou ma e né. Negação da bicondicional. Como que a gente nega o se, somente se? Neymar ou Mainé. Neymar ou Mainé. Neymar ou Mainé são os dois craques da seleção, né? Neymar ou Mainé. Mainé Garrincha. Neymar ou Mainé. Fechado? Então, a negação da bicondicional também pode ser dada pela negação da primeira afirmativa e, ou seja, conjunção, manutenção da segunda alternativa, ou mantém a primeira e nega a segunda. Importante, a ordem aqui, nega e mantém, ou mantém e nega, pode ser invertida, que não vai fazer diferença, tá bom? Então, você pode ter né e ma, ou ma e né, ou pode ter ma e né, ou né e ma. Entendido? Você pode inverter a ordem dentro dos parênteses. Fechado? Vamos conferir se de fato a negação da bicondicional equivale a isso tudo. Vai dar um trabalhinho para fazer essa tabela verdade, né? Antes da gente conferir, vamos transformar esse exemplo aqui nessa negação. Vamos negar essa bicondicional usando essa regra, correto? Então, primeiro, né e ma. Nega a primeira, troca o conectivo por e mantém a segunda. Primeira, Maria trabalha na Bahia. Vamos negar. Maria não trabalha na Bahia. Coloca o conectivo e mantém a segunda. Ela é secretária. Então, eu coloquei aqui, é secretária. Acrescenta o ou. Ou, agora a gente vai para o ma e né. Ma e né. Mantém a primeira. Maria trabalha na Bahia. E nega a segunda. Ela é secretária. Não é secretária, certo? Então, a negação dessa bicondicional pode ser Maria não trabalha na Bahia e é secretária, ou Maria trabalha na Bahia e não é secretária. Invertendo a ordem, poderia falar assim: Maria é secretária e não trabalha na Bahia, ou Maria não é secretária e trabalha na Bahia, tá bom? Pode inverter a ordem que o resultado é igual. Agora sim, vamos conferir usando a tabela verdade. Negação da bicondicional, a gente já fez no slide anterior, correto? Valores lógicos iguais dão resultados verdadeiros. Valores lógicos diferentes dá falso. Negação é o contrário disso. FV,
F, certo? Agora, a gente vai construir a tabela verdade disso aqui, ó. Então, a gente vai primeiro fazer não P e Q, não P e Q. Depois, a gente vai fazer P e não Q. Depois, a gente vai fazer isso tudo ou isso tudo. Vamos com calma. Para a gente fazer esse primeiro parêntese aqui, esses primeiros parênteses, a gente tem não P e Q. A gente já sabe o valor de não P? Não. Então, crie uma coluna aqui na sua tabela, colocando o valor de não P. O que é o não P? Não P é o contrário do P. Onde tinha verdadeiro, você vai colocar falso. Onde tinha falso, você vai colocar verdadeiro, certo? Agora, a gente já consegue fazer não P e Q. A gente vai olhar, deixa eu grifar aqui para você. A gente vai olhar, então, a coluna do não P e vai olhar a coluna do Q. A gente vai olhar essas duas colunas, combinado? A coluna do P, do não P, e a coluna do Q, porque a gente quer não P e Q. Na conjunção, a gente precisa ter 2 Vs para o resultado ser V, certo? Então, não P e Q, eu tenho FV, não tenho 2 Vs. FF, não tenho 2 Vs. VV, tenho 2 Vs. Então, essa linha vai ser verdadeira. Por último, V e F. Não tenho 2 Vs, então vai ser falso. Se eu tenho 2 Vs só nessa linha, V e V, o resultado dessa linha é V. Os outros serão F, certo? Mesma coisa você vai fazer agora para o outro lado aqui. P e não Q, certo? Ma e né. Então, para a gente construir isso, a gente precisa do não Q. O não Q é o contrário do Q. Se o Q era V, o não Q é F. Se o Q era F, o não Q é V, certo? Vamos ver agora, então, P e não Q. A coluna do P com a coluna do não Q. A coluna do P é a primeira aqui, ó. A coluna do não Q é essa. No E, na conjunção, a gente precisa ter 2 Vs para o resultado ser V. Primeira linha, V e F. Não tenho 2 Vs. V e V. Tenho 2 Vs. Então, o resultado dessa linha é verdadeiro. Depois, F e F. Não tenho 2 Vs. F e V. Não tenho 2 Vs. Se eu tenho 2 Vs só nessa linha, só essa linha é verdadeira. As outras linhas são falsas. Pronto! Sabemos já, então, o valor desses parênteses e desses parênteses. Agora é só fazer o OU entre eles. Vamos fazer o OU. No OU, na disjunção, basta existir um V para o resultado ser V. Então, a gente vai comparar essa coluna, juntar com essa coluna através do conectivo OU, através da disjunção. Na disjunção, basta um V para ser V. Na primeira linha, FF, não tenho nenhum V. FV, tenho um V. Se eu tenho um V, o resultado é verdadeiro. Terceira linha, VF, tenho um V. O resultado é verdadeiro. Quarta linha, FF, certo? Então, tenho só 2 Vs, as outras 2 linhas serão falsas. Finish! Chegamos ao fim, então, e vamos comparar essa tabela verdade com essa tabela verdade. A negação da bicondicional do se somente se é igual a né e ma ou ma e né? É igual. Se é igual, as duas proposições são equivalentes. Certinho? Entendido? Conseguiu gravar? Então, 2 casos de negação da bicondicional. Troca a bicondicional por uma disjunção exclusiva, por um ou faz o caso do Neymar ou Mainé. Neymar ou Maé-né. Neymar ou Maé-né. Entendido? Nega a primeira, troca o conectivo por I, mantém a segunda, ou mantém a primeira, troca o conectivo por I e nega a segunda. Para ver se você de fato aprendeu, vamos resolver uma questão de concurso envolvendo negação da bicondicional. Prepara o coração. Preparado? Bora ver então essa questão que caiu no concurso da banca VUNESP. Uma negação lógica para a proposição: a Terra é redonda se e somente se
o céu não é azul, pode ser dada por qual dessas alternativas? Pausa o vídeo e tenta responder. Como que a gente vai responder? A gente vai escrever as duas possibilidades, né? Então, a gente viu que existem dois casos de negação da bicondicional, negação do se somente se. Ou troca o se somente se por ou usa o né e má ou má e né. Se a gente trocar o se somente se por ou, como que vai ficar? A gente vai ter ou a terra é redonda ou o céu não é azul. Ou a terra é redonda ou o céu não é azul. A gente tem essa opção entre as alternativas de resposta. Primeira não, segunda não, terceira não, quarta não também, né? Faltou aqui o outro ou, mesmo assim não seria. E a quinta também não. Então, a gente não tem essa opção de resposta, essa não é a resposta. Então, provavelmente vai ser aqui o caso do né e má ou má e né. Vamos fazer com calma. Né e má, nega a primeira. A Terra é redonda. Como que a gente nega isso? A gente fala que a Terra não é redonda. A Terra não é redonda. Troca o conectivo por e, mantém a segunda. O céu não é azul. A Terra não é redonda e o céu não é azul. Isso, né e má, ou, coloca o ou, agora faz o má e né, mantém a primeira, a terra é redonda, a terra é redonda, troca o conectivo por e nega a segunda parte, o céu não é azul. Como a gente nega que o céu não é azul? Basta a gente falar que o céu é azul. Chegamos à resposta. Na nossa resposta a gente tem que ter a terra não é redonda e o céu não é azul, ou a terra é redonda e o céu é azul. Necessariamente as coisas têm que estar nessa ordem? Não, a ordem pode ser diferente aqui, envolvendo o e. Beleza? Vamos alternativa por alternativa. Letra A. O céu é azul e a terra é redonda. Essa afirmativa é igual a essa aqui, ó. A terra é redonda e o céu é azul. Ele disse o contrário. O céu é azul e a terra é redonda. Até aqui está certo. Ou a terra é redonda e o céu não é azul. Essa está errada. Por quê? Teria que ser a terra não é redonda e o céu não é azul. Ele esqueceu do não aqui, por isso essa não é a resposta dessa questão. Letra B. A terra é redonda e o céu não é azul. Não, simplificou demais. Letra C. O céu não é azul e a terra não é redonda. Essa é igual a essa, né? A terra não é redonda e o céu não é azul. Ele só inverteu a ordem. O céu não é azul e a terra não é redonda. Ou a terra é redonda e o céu é azul. Achamos a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Esse tipo de questão, negação da bicondicional, não é muito comum, não é muito cobrado nas provas de raciocínio lógico. Mas quando cai, derruba muita gente. Por quê? É um caso um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhoso de se decorar. E como não cai muito, as pessoas geralmente não estudam tanto. Então, é a sua oportunidade de garantir um ponto a mais que seus concorrentes decorando esse caso de negação da bicondicional. Neymar ou Mainé? Lembra dos craques do futebol, Neymar ou Mainé? Mané Garrincha, para quem não é dessa época, tinha um craque que chamava Mané Garrincha, beleza? Neymar ou Mainé? Nega a primeira e mantém a segunda, ou mantém a primeira e nega a segunda, certinho? É isso, pessoal. Se você quiser aprender mais sobre esse conteúdo de noções de lógica, dá uma olhada nas playlists que vão aparecer aqui para você. Tem uma playlist só com vídeos de noções de lógica, tem outra playlist só com provas de raciocínio lógico. E claro, aproveita e se inscreve neste canal para ajudar esse canal a crescer, a bombar, a virar o maior canal do mundo. É isso, no mais, bons estudos e até a próxima!